A Gênese, obra de Allan Kardec. Durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior. Facilmente despedaçado, esse envoltório permitia que a matéria em fusão se derramasse livremente pela superfície do solo. Outro tanto já não se deu quando este ganhou certa espessura. Então, comprimidas de todos os lados, as matérias esbraseadas, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. Violentamente quebrada num sem número de pontos, a massa granítica ficou crivada de fendas como um vaso rachado. Ao longo dessas fendas, a crosta sólida, levantada e deprimida, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório não chegaram a ser despedaçadas, foram apenas soerguidas, enquanto noutros pontos decalcamentos e escavações se produziram. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até aquele momento a cobriam de maneira quase uniforme, na maior parte da sua extensão, foram impelidas para os lugares mais baixos, deixando em seco vastos continentes, os cumes isolados de montanhas, formando ilhas. Tal o grande fenômeno que se operou no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Ele não se produziu instantânea, nem simultaneamente em todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos distanciadas. Uma das primeiras consequências desses levantamentos foi, como já foi dito, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e assim conservadas onde quer que o solo não sofreu subversões. Foi, portanto, nos flancos e nas proximidades das montanhas que essas inclinações mais se pronunciaram. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a horizontalidade para se chegar às de formação primária, tem-se que atravessar todas as outras, até considerável profundidade, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Quando, porém, se ergueram em montanhas, aquelas camadas foram levadas acima do seu nível normal, indo às vezes até a grande altura, de tal sorte que, feito um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram em toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de uma construção. É assim que a grandes elevações se encontram enormes bancos de conchas primitivamente formados no fundo dos mares. Está hoje perfeitamente comprovado que em nenhuma época o mar ha podido alcançar semelhantes alturas, visto que para tanto não bastariam todas as águas existentes na terra, ainda mesmo que fossem em quantidade 100 vezes maior. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu e então caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu. Os levantamentos, fato hoje incontestável, explicam de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontram em certas montanhas. Nos lugares onde o levantamento da rocha primitiva produziu completa rasgadura do solo, quer pela rapidez do fenômeno, quer pela forma, altura e volume da massa levantada, o granito foi posto a nu, qual um dente que irrompeu da gengiva. Levantadas, quebradas e arrumadas, as camadas que o revestiam ficaram a descoberto. É assim que terrenos pertencentes às mais antigas formações e que, na posição primitiva, se achavam a grande profundidade, compõem hoje o solo de certas regiões.
Deslocada por efeito dos soerguimentos, a massa granítica deixou, em alguns sítios, fendas por onde se escapa o fogo interior e se escoam as matérias em fusão. Os vulcões, que são como que chaminés da imensa fornalha, ou melhor, válvulas de segurança, que, dando saída ao excesso das matérias ígneas, preservam o globo de comoções muito mais terríveis. Daí o poder dizer-se que os vulcões em atividade são uma segurança para o conjunto da superfície do solo. Da intensidade desse fogo é possível fazer-se ideia, ponderando-se que no seio mesmo dos mares se abrem vulcões e que a massa de água que os recobre e neles penetra não consegue extingui-los. Os levantamentos operados na massa sólida necessariamente deslocam as águas, sendo estas impelidas para as partes côncavas, que ao mesmo tempo se haviam tornado mais profundas pela elevação dos terrenos emergidos e pela depressão de outros. Mas esses terrenos, tornados baixos, levantados por sua vez, ora num ponto, ora no outro, expulsaram as águas que refluíram para outros locais e assim por diante, até que houvessem podido tomar um leito mais estável. Os sucessivos deslocamentos dessa massa líquida forçosamente trabalharam e torturaram a superfície do solo. As águas escoavam-se, arrastaram consigo uma parte dos terrenos de formações anteriores, postos a descobertos pelos levantamentos, desnudaram algumas montanhas que eles cobriam e lhes deixaram à mostra a base granítica ou calcária. Profundos vales foram cavados, enquanto outros eram aterrados. Nota de Allan Kardec. Camadas de calcário conchífero foram encontradas nos Andes, América do Sul, a 5.000 metros acima do nível do oceano. Há, pois, montanhas diretamente formadas pelo fogo central, principalmente as graníticas, outras devidas à ação das águas que, arrastando as terras móveis e as matérias solúveis, cavaram vales em torno de uma base resistente, calcária ou de outra natureza. As matérias carreadas pelas correntes de água formaram as camadas do período terciário, que facilmente se distinguem das dos precedentes, menos pela composição, que é quase a mesma, do que pela disposição. As camadas dos períodos primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são mais ou menos uniformes na Terra toda. As do período terciário, formadas em vez disso, sobre base muito desigual e pela ação carreadora das águas, apresentam um caráter mais local. Por toda parte, fazendo-se escavações de certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores, na ordem em que se formaram, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as suas camadas. Durante o reviramento do solo, ocorrido no princípio deste período, a vida orgânica, como é fácil de conceber-se, teve que ficar estacionária por algum tempo, o que se reconhece examinando terrenos baldos de fósseis. Desde, porém, que sobreveio um estado mais calmo, reapareceram os vegetais e os animais. Estando mudadas as condições de vitalidade, mais depurada a atmosfera, formaram-se novas espécies, com uma organização mais perfeita. As plantas, sob o ponto de vista da estrutura, diferem pouco das de hoje. No correr dos dois períodos precedentes, eram pouco extensos os terrenos que as águas não cobriam. Eram ainda assim pantanosos e, com frequência,
ficavam submersos. Essa a razão porque só havia animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, em o qual vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento dos animais terrestres. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal, o período secundário ao de répteis monstruosos, também o terciário presenciou o de gigantescos mamíferos, quais o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleontério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute e etc. Estes dois últimos variedades do elefante tinham de 5 a 6 metros de altura e suas defesas chegavam a 4 metros de comprimento. Nota da editora. No período secundário, que corresponde à era mesozoica, ocorre o desenvolvimento e expansão dos dinossauros. Nesta mesma era, os continentes já estavam formados. No final da era mesozoica, há 65 milhões de anos, ocorre a extinção dos dinossauros. Também assistiu esse período ao nascimento dos pássaros, bem como a maioria das espécies animais que hoje existem. Algumas dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores, outras, qualificadas genericamente de animais antediluvianos, desapareceram completamente ou foram substituídas por espécies análogas, de formas menos pesadas e menos maciças, cujos primeiros tipos foram como que esboços, tais o Felis Spelaoea, animal carnívoro do tamanho de um touro, com os caracteres anatômicos do tigre e do leão. Os cervos Megaceron, variedade do cervo, cujos chifres compridos de 3 metros eram espaçados de 3 a 4 nas extremidades. Este período o período diluviano, teve assinalado um dos mais cataclismos que revolveram o globo, cuja superfície ele mudou mais uma vez de aspecto, destruindo uma imensidade de espécies vivas, das quais apenas restam os despojos. Por toda a parte deixou traços que atestam a sua generalidade. As águas, violentamente arremessadas fora dos respectivos leitos, invadiram os continentes, arrastando consigo as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, desarraigando as florestas seculares. Os novos depósitos que elas formaram são designados em geologia pelo nome de terrenos diluvianos. Um dos vestígios mais significativos desse grande desastre são os penedos, chamados blocos erráticos. Dá-se essa denominação a rochedos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a muitas centenas de léguas das montanhas de onde foram arrancados. É claro que só a violência das correntezas ha podido transportá-los a tão grandes distâncias. Outro fato, não menos característico, e cuja causa se não descobriu ainda, é que só nos terrenos diluvianos se encontram os primeiros aerólitos. Nota da editora. A paleontologia situa o surgimento dos pássaros na era mesozoica moderna, mais exatamente no período Jurássico, que corresponde ao período secundário desta obra. Corresponde à época do Pleistoceno, no período quaternário da era Cenozoica. Nota de Allan Kardec. Um desses blocos, evidentemente provindo pela sua composição das montanhas da Noruega,
serve de pedestal à estátua de Pedro o Grande em São Petersburgo. Fim da nota. Pois que somente nessa época eles começaram a cair, segue-se que anteriormente não existia a causa que os produz. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura da Terra, mudança que deve ter sido súbita, porquanto, se houvesse operado gradualmente, os animais, como os elefantes, que hoje só vivem nos climas quentes e que são encontrados em tão grande número no estado fóssil, nas terras polares, teriam tido tempo de retirar-se pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo denota, ao contrário, que eles provavelmente foram colhidos de surpresa por um grande frio e sitiados pelos gelos. Esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem-se as opiniões relativamente às causas que devem tê-lo produzido. Quaisquer, porém, que elas sejam, o que é certo é que o fato se deu. A suposição mais generalizada é a de que uma brusca mudança sofreu a posição do eixo e dos polos da Terra, daí uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se a mudança se houvesse processado lentamente, a retirada das águas teria sido gradual, sem abalos, no passo que tudo indica uma comoção violenta e inopinada. Ignorando qual a verdadeira causa, temos que ficar no campo das hipóteses. O deslocamento repentino das águas também pode ter ocasionado o levantamento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas dentro dos mares, conforme se verificou em começo do período terciário. Mas além de que, então, o cataclismo não teria sido geral, isso não explicaria a mudança subitânea da temperatura dos polos. Na tormenta determinada pelo deslocamento das águas, pereceram muitos animais. Outros, a fim de escaparem à inundação, se retiraram para os lugares altos, para as cavernas e fendas, onde sucumbiram em massa, ou de fome, ou entredevorando-se, ou ainda talvez pela irrupção das águas nos sítios onde se tinham refugiado e de onde não puderam fugir. Nota de Allan Kardec. Em 1771, o naturalista russo Peter Simons Pallas, 1741-1811, alemão, se tornou famoso na Rússia. Encontrou nos gelos do norte o corpo inteiro de um mamute revestido da pele e conservando parte das suas carnes. Em 1799, descobriu-se outro igualmente encerrado num enorme bloco de gelo na embocadura do Lena, na Sibéria, e que foi descrito pelo naturalista Adams. Os lacutos das circunvizinhanças que lhe despedaçaram as carnes para alimentar seus cães. A pele se achava coberta de pelos negros e o pescoço guarnecia ou espessa crina. A cabeça, sem as defesas, que mediam mais de 4 metros, pesava mais de 200 quilos. Seu esqueleto está no Museu de São Petersburgo. Nas ilhas e nas bordas, o mar glacial encontra-se tão grande quantidade de defesas que elas fazem objeto de considerável comércio sob o nome de marfim fóssil ou da Sibéria. Fim da nota. Assim se explica a grande quantidade de ossadas de animais diversos, carnívoros e outros que são encontrados de mistura em certas cavernas, que por essa razão foram chamadas brechas ou cavernas ossossas. São encontradas as mais das vezes sob as estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas para ali pela correnteza das águas.
Período pós-diluviano ou atual, nascimento do homem. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta Terra, prontamente a vida vegetal e animal retomou o seu curso. Consolidado o solo, assumiu uma colocação mais estável. O ar purificado se tornara apropriado a órgãos mais delicados. O sol, brilhando em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida, difundia com a luz um calor menos sufocante e mais vivificador do que o da fornalha interna. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis, mais suculentos. Os vegetais proporcionavam alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, se achava preparado no planeta para um novo hóspede que o viria habitar. Apareceu então o homem, o último ser da criação. A inteligência desse ser concorreria dali em diante para o progresso geral, progredindo ele próprio. O homem só terá existido na Terra depois do período diluviano, ou terá surgido antes dessa época. Questão é esta, muito controvertida hoje, mas sua solução, seja qual for, nada mudará no conjunto dos fatos verificados, nem fará que o aparecimento da espécie humana não seja anterior de muitos milhares de anos, a data que lhe assina a Gênese bíblica. O que fez se supusesse que o advento dos homens ocorreu posteriormente ao dilúvio foi o fato de que, se não ter achado vestígio autêntico da sua existência no período anterior, as ossadas descobertas em diversos lugares e que geraram a crença na existência de uma raça de gigantes antediluvianos foram reconhecidamente como de elefantes. Nota de Allan Kardec. Conhece-se grande número de cavernas semelhantes, algumas de enorme extensão. Várias existem no México, de muitas léguas. A de Aldesberg, em Carniola, Áustria, tem nada menos de 3 léguas. Uma das mais notáveis é a de Gallenhütte, no Rustenberg. Há muitas delas na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, Sicília e outros países da Europa. Nota da editora. Corresponde atualmente à época do Holoceno, no período quaternário da Era Cenozoica, época atual. Item 79. O que está fora de dúvida é que não existiu homem nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não só porque nenhum traço dele se descobriu, como também porque não havia para ele condições de sobreviver. Se o seu aparecimento se deu no terciário, só pode ter sido no fim do período e bem pouco, então, se há de ele ter multiplicado. Ademais, por haver sido curto, o período antediluviano não determinou mudanças notáveis nas condições atmosféricas, tanto que eram os mesmos os animais antes e depois dele. Não é, pois, impossível que o aparecimento do homem tenha precedido esse grande cataclismo. Está hoje comprovada a existência do macaco naquela época e recentes descobertas parecem confirmar a do homem. Como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a esboçar-se. Pode-se, portanto, considerar caracterizado pela sua presença esse período. Nota de Allan Kardec. Veja-se o homem antediluviano por Bolcher. Nota da editora. Atualmente se sabe que a existência da espécie humana remonta a 3 milhões de anos.
o que corresponde ao Plioceno, última época do período terciário. Teorias sobre a formação da Terra. Teoria da projeção. De todas as teorias concernentes à origem da Terra, a que alcançou maior voga nestes últimos tempos é a de Buffon, que pela posição que ele desfrutava no mundo sábio, quer pela razão de não se saber mais do que ele disse naquela época. Vendo que todos os planetas se movem na mesma direção, do Ocidente para o Oriente, e no mesmo plano a percorrer órbitas cuja inclinação não passa de 7,5 graus, concluiu Buffon dessa uniformidade que eles hão de ter sido postos em movimento pela mesma causa. De igual ponto de vista, formulou a suposição de que, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, um cometa se haja chocado com ele e, raspando-lhe a superfície, tenha destacado desta uma porção que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos, formando esses fragmentos os planetas que continuaram a mover-se circularmente pela combinação das forças centrífuga e centrípeta, no sentido dado pela direção do choque primitivo, isto é, no plano da elíptica. Os planetas seriam assim parte da substância incandescente do Sol e, por conseguinte, também teriam sido incandescentes em sua origem. Os nossos astrofísicos têm uma outra visão, aí, uma outra teoria para a formação dos planetas, principalmente da Terra e etc. Mas isso aí ninguém tem uma certeza, né? Certeza 100% de como ocorreu, ninguém tem. Isso aí são suposições. Levaram para se resfriar e consolidar tempo proporcionado aos seus volumes respectivos e, quando a temperatura o permitiu, a vida lhes despontou na superfície. Em virtude do gradual abaixamento do calor central, a Terra chegaria ao cabo de certo tempo a um estado de resfriamento completo. A massa líquida se congelaria inteiramente e o ar, cada vez mais condensado, acabaria por desaparecer. O abaixamento da temperatura, tornando impossível a vida, acarretaria a diminuição, depois o desaparecimento de todos os seres organizados. Tendo começado pelos polos, o resfriamento ganharia pouco a pouco todas as regiões, até ao Equador. Tal, segundo Buffon, o estado atual da Lua, que menor do que a Terra, seria hoje um mundo extinto, do qual a vida se acha para sempre excluída. O próprio Sol viria a ter, afinal, a mesma sorte. De acordo com os seus cálculos, a Terra teria gasto de cerca de 74.000 anos para chegar à sua temperatura atual e dentro de 93.000 anos veria o termo da existência da natureza organizada. A teoria de Buffon, contraditada pelas novas descobertas da ciência, está presentemente abandonada, quase que de todo, pelas razões seguintes. Primeiro, durante longo tempo, acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta podia ocasionar a destruição deste último. Nesta hipótese, a suposição de Buffon nada tinha de improvável. Sabe-se, porém, agora que os cometas são formados de uma matéria gasosa, bastante rarefeita. Entretanto, para que se possam perceber estrelas de grandeza média através de seus núcleos, nossas condições oferecendo menos resistência do que o Sol, impossível é que num choque violento como esse
eles sejam capazes de arremessar ao longe qualquer porção da massa solar. Nota da editora: a ciência atualmente define os cometas como blocos de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Quando um cometa se aproxima do Sol, o gelo superficial se evapora, formando uma bola de vapor que adquire a forma de longa cauda. Hoje sabemos que os cometas não são tão inofensivos quando se chocam com planetas, mas em choques com o Sol não causariam qualquer dano a essa estrela. Essa é a opinião de Kardec, né? E também ninguém pega um cometa na mão ainda para saber. Existem relatos, estudos que mostram que os cometas são de rocha, gelo, mas vai saber, né? E o que cai, na maioria das vezes, são meteoritos, meteoros, que a gente pode, que o cientista pode estudar. E também, aí alguém pode pensar assim, mas Kardec deu uma opinião aí, deu uma informação científica errada. A questão é que Kardec tinha as opiniões dele, os espíritos eles não vão lá mudar a opinião de Kardec, falar assim, não, o livro é o livro dos espíritos, então você tem que colocar assim, assim, assado. Óbvio que os espíritos superiores sabem dessas coisas, como como deixa de ser, todos esses fenômenos, tanto aqui da natureza terrena, como do espaço aí, todos esses fenômenos, esses naturais aí, eles sabem, mas se o Kardec der uma opinião lá, eles não vão... por quê? Porque os espíritos não podem passar o carro na frente dos bois também, eles não podem trazer informação para a humanidade, algo que a humanidade passar o carro nas frente dos bois, como já foi dito na própria obra, algo que os cientistas da Terra aqui ainda não começaram a estudar, assim. Por quê? Por que aconteceria? Seria passar o carro na frente dos bois, seria os espíritos fazendo algo pela humanidade. Seria como você chegar na sua casa, vamos supor, aí você é um adolescente, uma criança aí de 11 anos. Aí você chega na sua casa, seu pai, que já tem um curso superior, faz todo o seu trabalho escolar para você. Você não vai aprender nunca. O que foi passado pelo seu professor, aquele trabalho para você fazer em casa. Na minha época chamava para casa, não sei como se chama hoje. Aí se alguém faz tudo aquilo para você, seu pai que tem um curso superior, é a mesma coisa, os espíritos fazer tudo pelo homem, o homem não vai evoluir. Se um pai fazer tudo pelo filho, não deixar o filho aprender, se o filho não procurar estudar ali para ele aprender aquilo, e ele mesmo fazer, ele nunca vai aprender. O pai pode ajudar, intuir ali, falar, acho que é assim. É a mesma coisa que os espíritos fazem. O espírito não pode trazer algo pronto, mastigado, prontinho, para o ser humano, porque o ser humano nunca vai evoluir, vai sempre depender da espiritualidade. Então, espiritualidade, mesmo que alguém como Kardec estiver dando uma opinião ali, meio que errônea, eles não vão falar, não, o certo é assim, o certo é assado. Não, porque além de eles respeitar o livre-arbítrio de Kardec, de dar a opinião dele, eles não vão fazer isso que eu falei, passar o carro na frente dos bois e trazer uma informação que não é hora ainda da humanidade saber aquilo. Ele tem que ser trazido pelos cientistas terrenos, inspirados até, aí sim, inspirados pela espiritualidade. A natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente confirma, que ao contrário as observações parecem desmentir. Se bem ainda não haja certeza quanto à natureza, os poderosos meios de observação de que hoje dispõe a ciência hão permitido que ela seja melhor estudada, de modo a admitir-se em geral que é um globo composto de matéria sólida, cercada de uma atmosfera luminosa, ou fosfósfera, ou fotosfera, e não se acha em contato com a sua superfície. Ao tempo de Buffon, somente se conheciam os 6 planetas
de que os antigos eram conhecedores. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Descobriram-se depois outros em grande número, 3 dos quais principalmente, Juno, Ceres e Palas, têm suas órbitas inclinadas, o que não concorda com o movimento único de projeção. Reconheceram-se absolutamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento, desde que Fourier descobriu a lei do descrescimento do calor. A Terra não precisou apenas de 74 mil anos para chegar à sua temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Buffon unicamente considerou o calor central da Terra sem levar em conta os dos raios solares. Ora, é sabido hoje, em presença de dados científicos de rigorosa precisão obtidos pela experiência, que em virtude da espessura da crosta terrestre, o calor interno do globo não contribui de há muito, senão em parcela insignificante, para a temperatura da superfície exterior. São periódicas as variações que essa temperatura sofre e devidas à ação preponderante do calor solar permanentemente, que é o efeito dessa causa, ao passo que o calor central é nulo ou quase nulo. A diminuição deste não pode trazer à superfície da Terra sensíveis modificações. Para que a Terra se tornasse inabitável pelo resfriamento, fora necessária a extinção total do Sol. Nota de Allan Kardec. Completa dissertação à altura da ciência moderna sobre a natureza do Sol e dos cometas se encontra nos estudos e leituras sobre a astronomia de Camille Flammarion. Nota da editora. Juno, Ceres e Palas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Asteroides são fragmentos de rocha que giram em torno do Sol. Estima-se que a Terra tenha iniciado seu processo de formação há 4,600 milhões de anos. O processo de solidificação da crosta teria ocorrido nos primeiros 500 milhões de anos. Nota de Allan Kardec. Vejam-se, para maiores esclarecimentos sobre esse assunto e sobre a lei do descrescimento do calor, cartas acerca das revoluções do globo, pelo Dr. Bertrand, ex-aluno da Escola Politécnica de Paris, carta 2. Esta obra, à altura da ciência moderna, escrita com simplicidade e sem espírito de sistema, encerra um estudo geológico de grande interesse. Teoria da condensação. A teoria da formação da Terra pela condensação da matéria cósmica é a que hoje prevalece na ciência, como a que a observação melhor justifica, a que resolve maior número de dificuldades e que se apoia mais do que todas as outras no grande princípio da unidade universal. É a que deixamos exposta acima. Estas duas teorias, como se vê, conduzem ao mesmo resultado: estado primitivo de incandescência do globo, formação de uma crosta sólida pelo resfriamento, existência do fogo central e aparecimento da vida orgânica, logo que a temperatura tornou possível. Diferem, no entanto, em pontos essenciais, e é provável que, se Buffon vivesse atualmente, adotaria outras ideias. A geologia toma a Terra no ponto em que é possível a observação direta. Seu estado anterior, por escapar à observação, só pode ser conjectural, onde, entre duas hipóteses, o bom senso diz que se deve preferir a que a lógica sanciona e que mais acorde se mostra com os fatos observados. Teoria da incrustação. Apenas por não deixar de mencioná-la, falamos desta teoria, que nada tem de científica, mas que, entretanto, conseguiu certa repercussão nos últimos tempos e seduziu algumas pessoas. Acha-se resumida nas cartas seguintes: Deus, segundo a Bíblia, criou o mundo em 6 dias.
4.000 anos antes da era cristã. Essa afirmativa os geólogos a contestam, firmados no estudo dos fósseis e dos milhares de caracteres incontestáveis de vetustez que transportam a origem da Terra há milhões de anos. Entretanto, a Escritura disse a verdade, e também os geólogos, e foi um simples campônio que os pôs de acordo, ensinando que o nosso globo não é mais do que um planeta incrustador, muito moderno, composto de materiais muito antigos. Após o arrebatamento do planeta desconhecido, que chegara à maturidade ou de harmonia com o que existiu no lugar que hoje ocupamos, a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites para formar a Terra atual segundo as regras do progresso em tudo e por tudo. 4 apenas desses astros concordaram com a associação que lhes era proposta. Só a Lua persistiu na sua autonomia, visto que também os globos têm o seu livre-arbítrio. Para proceder a essa fusão, a alma da Terra dirigiu aos satélites um raio magnético atrativo que pôs em estado catapilético todo o mobiliário vegetal, animal e hominal que eles possuíam e que trouxeram para a comunidade. A operação teve por únicas testemunhas a alma da Terra e os grandes mensageiros celestes que ajudaram nessa grande obra, abrindo aqueles globos para lhes dar entranhas comuns. Praticada a soldadura, as águas se encoaram para os vazios que a ausência da Lua deixara, escoaram. As atmosferas se confundiram e começou a despertar ou a ressurreição dos germes que estavam em catalepsia. O homem foi o último a ser tirado do estado de hipnotismo e se viu cercado da luxuriante vegetação do paraíso terrestre e dos animais que pastavam em paz ao seu derredor. Tudo isto se podia fazer em 6 dias, com obreiros tão poderosos como os que Deus encarregara da tarefa. O planeta Ásia trouxe a raça amarela e a da civilização mais antiga, a África, a raça negra, da Europa, a raça branca e da América, a raça vermelha. Assim, certos animais de que apenas os despojos são encontrados nunca não teriam vivido na Terra atual, mas teriam sido transportados de outros mundos desmanchados pela velhice. Os fósseis que se encontram em climas sob quais não teriam podido existir neste mundo viviam, sem dúvida, em zonas muito diferentes nos globos onde nasceram. Tais despojos na Terra se encontraram nos polos, ao passo que os animais viviam no equador dos globos a que pertenciam. Esta teoria tem contra si os mais positivos dados da ciência experimental, além de que deixa intacta a questão mesma que ela pretende resolver, a questão da origem. Diz, é certo, como a Terra se teria formado, mas não diz como se formaram os 4 mundos que se reuniram para constituí-la. Se as coisas se houvessem passado desta forma, como lemos nesta teoria, certo ponto até ingênua, como se explicaria a inexistência absoluta de quaisquer vestígios daquelas imensas soldaduras, não obstante terem ido até as entranhas do globo. Cada um daqueles mundos, o Ásia, o África, o Europa e o América, que se pretende haverem trazido os materiais que lhes eram próprios, teria uma genealogia particular, diferente das dos demais, o que não é exato. Ao contrário, vê-se, primeiramente, que o núcleo granítico é uniforme, de composição homogênea em todas as partes do globo, sem solução de continuidade. Depois, as camadas geológicas se apresentam de formação igual, idênticas quanto à constituição, superpostas em toda parte, na mesma ordem, contínuas, sem interrupção de um lado a outro dos mares
da Europa, a Ásia, a África, a América, e reciprocamente. Essas camadas que dão testemunhos das transformações do globo atestam que tais transformações se operam em toda a sua superfície, não apenas numa porção desta. Mostram os períodos de aparecimento, existência e desaparecimento das mesmas espécies animais e vegetais nas diferentes partes do mundo igualmente. Mostram a fauna e a flora desses períodos recuados a marcharem simultaneamente por toda parte sob a influência de uma temperatura uniforme e a mudar por toda parte de caráter à medida que a temperatura se modifica. Semelhante estado de coisas não se conciliam com a formação da Terra por adjunção de muitos mundos diferentes. Ademais, é de perguntar-se o que teria sido feito do mar, que ocupa o vazio deixado pela Lua, se esta não se houvesse recusado a reunir-se às suas irmãs. O que aconteceria à Terra atual se um dia a Lua tivesse a fantasia de vir tomar o seu lugar expulsando deste o mar? Semelhante sistema seduziu algumas pessoas porque parecia explicar a presença das diferentes raças de homens na Terra e a localização delas, mas uma vez que essas raças puderam proliferar, em mundos distintos, por que não teriam podido desenvolver-se em pontos diversos do mesmo globo? É querer resolver uma dificuldade por meio de outra dificuldade maior. Efetivamente, quaisquer que fossem a rapidez e a destreza com que a operação se praticasse, aquela junção não se houvera podido realizar sem violentos abalos. Quanto mais rápida ela fosse, tanto mais desastrosos haviam de ser os cataclismos. Parece, pois, impossível que seres apenas mergulhados em sono cataléptico hajam podido resistir-lhes para em seguida despertarem tranquilamente. Se fossem unicamente germes, em que consistiriam? Como é que seres inteiramente formados se reduziriam ao estado de germes? Restaria sempre a questão de saber se como esses germes novamente se desenvolveram. Ainda aí teríamos a Terra a formar-se por processo miraculoso, processo, porém, menos poético e menos grandioso do que o da Gênese bíblica, enquanto que as leis naturais dão da sua formação uma explicação muito mais completa e, sobretudo, mais racional, deduzida da observação. Alma da Terra. A alma da Terra desempenhou o papel principal na teoria da incrustação. Vejamos se esta ideia tem melhor fundamento. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação com o desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que se multiplicam as faculdades da alma. A escala orgânica acompanha constantemente em todos os seres a progressão da inteligência, desde o pólipo até o homem, e não podia ser de outro modo, pois que a alma precisa de um instrumento apropriado à importância das funções que lhe compete desempenhar. De que serviria a ostra possuir a inteligência do macaco sem os órgãos necessários para sua manifestação? Se, portanto, a Terra fosse um ser animado, servindo de corpo a uma alma especial, essa alma, por efeito mesmo da sua constituição, teria de ser ainda mais rudimentar do que a do pólipo, visto que a Terra não tem sequer a vitalidade da planta, ao passo que, pelo papel que lhe atribuíram à alma, fizeram dela um ser dotado de razão e do mais completo livre-arbítrio. Em resumo, um espírito superior, o que não é racional, porquanto nunca nenhum espírito se achou menos bem aquinhoado, nem mais aprisionado. Ampliada neste sentido, a ideia da alma da Terra tem então de ser
arrolada entre as concepções sistemáticas e quimérica. Por alma da Terra pode entender-se mais racionalmente a coletividade dos espíritos incumbidos da elaboração e da direção de seus elementos constitutivos, o que já supõe certo grau de desenvolvimento intelectual. Ou, melhor ainda, o espírito a quem está confiada a alta direção dos destinos morais e do progresso de seus habitantes, missão que somente pode ser atribuída a um ser eminentemente sábio, superior em saber e em tudo. Em tal caso, esse espírito não é, propriamente falando, a alma da terra, porquanto não se acha encarnado nela, nem subordinado ao seu estado material. É um chefe preposto ao seu governo, como um general o é ao seu exército. Um espírito incumbido de missão tão importante qual a do governo de um mundo não poderia ter caprichos, ou então teríamos de reconhecer em Deus a imprevidência de confiar a execução de suas leis a seres capazes de lhes contravir a seu bel prazer. Ora, segundo a doutrina da incrustação, a má vontade da alma da lua é que houvera dado causa a que a terra ficasse incompleta. Há ideias que a si mesmas se refutam. Nota de Allan Kardec. Quando tal sistema se liga a toda uma cosmogonia, é de perguntar-se sobre que base racional pode o resto assentar. A concordância que, por meio deste sistema, se pretende estabelecer entre a Gênese bíblica e a ciência é inteiramente ilusória, pois que a própria ciência o contradiz. O autor da carta acima, homem de grande saber, seduzido um instante por essa teoria, logo lhe descobriu os lados vulneráveis e não tardou a combatê-la com as armas da ciência. Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência das suas transformações, mas com exceção do período diluviano, que se caracterizou por uma subversão repentina, todos os demais transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo levaram para tomar suas posições definitivas, as mutações houveram de ser gerais. Uma vez consolidada a base, só se devem ter produzido modificações parciais na superfície. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais que mudaram o aspecto de certas regiões. Como no tocante, as outras duas causas contribuíram para essas perturbações, o fogo e a água. O fogo atuou produzindo ou erupções vulcânicas que sepultaram sob espessas camadas de cinzas e lavas os terrenos circunjacentes, fazendo desaparecer cidades com seus habitantes, ou terremotos, ou levantamentos da crosta, que impeliam as águas para as regiões mais baixas, ou afundamento, em maior ou menor extensão, dessa mesma crosta, em alguns lugares, para onde as águas se precipitaram, deixando em seco outros lugares. Foi assim que surgiram ilhas no meio do oceano, enquanto outras desapareceram, que porções de continentes se separaram e formaram ilhas, que braços de mar secados ligaram ilhas e continentes. Quanto à água, essa atuou produzindo ou a irrupção ou a retirada do mar em algumas costas, ou desmoronamentos que, interceptando as correntes líquidas, formaram lagos, ou transbordamentos e inundações, ou enfim,
aterros nas embocaduras dos rios. Esses aterros, rechaçando o mar, criaram novos territórios, tal a origem do delta do Nilo ou Baixo Egito, do delta do Ródano ou Camarga, idade das montanhas. Examinando seus terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhes formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não se deve entender o número de anos que elas contam de existência, mas o período em que formam e, portanto, a relativa ancianidade que apresentam. Fora errôneo acreditar-se que semelhante ancianidade corresponde à elevação que lhes é própria, ou à natureza exclusivamente granítica que revelem, uma vez que a massa de granito, ao dar-se o seu levantamento, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas do Vosges da Bretanha, na França, que são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Comprovou-se assim, por meio da observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Côte d'Or, na França, que são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Datam do período de transição, senão anteriores aos depósitos de Hulha. O Jura se formou no meado do período secundário. É contemporâneo dos répteis gigantes. Os Pirineus se formaram mais tarde, no começo do período terciário. O Monte Blanc e o grupo dos Alpes ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam da metade do período terciário. Os Alpes orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são ainda mais recentes, porquanto só se formaram pelos fins desse mesmo período. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhes são contemporâneas. Esses levantamentos hão de ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis pelo deslocamento das águas, pela interrupção e mudança do curso dos rios. Dilúvio bíblico. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora no Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas. O Mar de Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte, na direção do Oceano Boreal, outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu, Mesopotâmia. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local e que não pode ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que a chuva fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída das nuvens
não podia bastar para cobrir toda a terra, até acima das mais altas montanhas. Nota de Allan Kardec. Já se registrou notável exemplo de um fenômeno desse gênero. Há 6 dias de marcha da cidade do México, existia em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde